Façam isto em memória de mim. Lucas capítulo 22, versos 19 e 20 é o tema do sermão que eu trarei para os nossos corações em razão da ceia do Senhor que participaremos no culto de hoje. Então preste atenção, eu quero fazer uma contextualização para a gente entender a importância dessa frase de Jesus: faça isto em memória de mim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tomada por uma escuridão decorrente de águas quentes misturadas com lavas vulcânicas e gases tóxicos, a terra era inabitável. O Espírito de Deus sobrevoava a terra, em meio à escuridão, o que me parece com o objetivo de organizá-la, de criar o planeta. Haja luz, haja ordem, separação entre dia e noite, terra e água, águas de baixo e águas de cima. Cria-se os seres, as pessoas, multipliquem e povoem a terra. Adão e Eva, o primeiro casal, desobedece, peca contra Deus. Como consequência, são lançados para fora do jardim. Maldita se tornou a terra, na qual, além do alimento para a subsistência, passou-se a colher espinhos e abrolhos. Vieram para a vida das pessoas as dores e, por fim, depois de, com o suor do rosto, haver comido o pão, a pessoa morre e o seu corpo retorna ao pó. Todas essas informações estão lastreadas nos textos registrados em Gênesis, capítulo 1 ao 3, interpretados aqui com a ajuda dos conhecimentos científicos contemporâneos. Chama a atenção a irremediável situação de toda a criação e das pessoas lançadas fora da presença de Deus devido ao pecado. A terra, o céu e todas as coisas clamam por redenção, tendo em vista que, por sua infinita misericórdia, Deus prometeu redimir a humanidade e fazer novos céus e nova terra. Em Isaías, no capítulo 9, lemos: a aflição das pessoas que estiverem sofrendo acabará. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre as pessoas que viviam nas trevas. Elas se alegram pelos feitos de Deus, que arrebentou as suas correntes de escravas. Acabou com o inimigo que as dominavam. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue terão ou serão completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu poder como rei crescerá e haverá paz. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. São por essas razões, dentre outras, que o nascimento de Jesus é um dos grandes acontecimentos da história. Eu avalio ser esse fato único o maior milagre registrado na história. O Deus eterno e criador que se revestiu da nossa humanidade e se submeteu às mesmas dores, humilhações, limitações que nós temos. Com esse contexto histórico, nós começamos a entender e a valorizar um pouco mais a frase de Jesus: façam isto em memória de mim. Quando Jesus disse isso às pessoas, suas discípulas, elas não imaginavam, irmã Francisca, que os acontecimentos
das horas seguintes mudariam a história. Que seria o maior momento da história, o maior de todos os milagres, que seria a contribuição divina para a execução do plano feito desde antes da fundação do mundo para a salvação das pessoas que viriam habitar nesse mundo. O momento do sacrifício expiatório, citado desde Gênesis, é chegado. Na existência de um cordeiro de origem terrenal, Cristo estava para se consumar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí nós chegamos no texto básico de hoje, Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Se eu for me referir ao meu celular, eu vou dizer este. Se eu for me referir ao celular lá da Shirley, eu vou dizer aquele ou esse celular, algo que está distante. Então, quando Jesus ele pega o pão, ele diz isto, ou seja, algo que está nas minhas mãos. Então, isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Como diz aqui que foi feito do mesmo modo, subentendemos que tanto quando ele pega o pão ou quando ele pega o cálice, tem uma equivalência. Então, isto é que nós fazemos em memória de Jesus. Então, a partir da experiência da última ceia no cenáculo, na véspera do Getsemane e do Gólgota, todas as pessoas que creem em Jesus, elas estão embaixo do pacto de lembrar o sacrifício de Cristo de forma viva, elevada, santa, por meio da partilha. O segredo da coisa que está na partilha, não importa se é rico, se é pobre, preto, amarelo, azul, todos vão partilhar esse pão, estarão ali à mesa, uma união maravilhosa. O pão partido e repartido abençoa, oferece e nos lembra de seu corpo ferido e coração quebrantado, de seu sacrifício na cruz, do castigo que nos traz a paz. O cálice com vinho nos lembra do derramamento do sangue de Jesus e da profundidade do seu sofrimento espiritual. Sofrimento que teve início no jardim do Getsemane. Foi lá que Jesus clamou que a sua alma estava cheia de tristeza até a morte. Mateus 26, 38. Lucas registrou no capítulo 22, versos 44, que em agonia Jesus orava intensamente e seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. A ceia é a nossa Páscoa, uma recordação de nossa segurança, libertação e redenção. Esse é um momento de vigorar a nossa fé por meio da partilha, da comunhão entre nós, em reverência e reflexão. Tal como aconteceu com Jesus naquela noite e os seus discípulos, Deus nos convida a experimentar a imersão no amor, que proporcionará sentimentos e impressões espirituais mais elevados. Nenhuma pessoa vai sentir o poder de Deus se não ama a outra que está do lado. Se eu odeio qualquer uma das pessoas que aqui estão, enfim, eu não posso sentir o que Jesus sentiu
essas impressões espirituais mais elevadas. Tenho que passar pela partilha. Preciso amar. Nenhuma pessoa que crê em Jesus deve deixar de participar da ceia, pois isso é feito em memória a Jesus. Reconheço que, infelizmente, existem muitas teorias sobre o que denominamos de Santa Ceia. Porém, quanto à ceia do Senhor, como aliás são os evangelhos de Cristo, tudo é muito simples, não precisa nem de teologia. Mas nós fazemos elucubrações, não é? Gostamos, né, de empetecar toda coisa, né? Não é assim? Gostamos de dificultar as coisas para as pessoas. Mas é simples. A salvação, o evangelho, Deus é simples. Qualquer pessoa consegue entender isso. 2 ordens simples e diretas são dadas. Primeira ordem, examine-se. Ou seja, cada pessoa examina-se a si mesma. Jamais perca tempo examinando a outra pessoa. Eu não tenho que examinar ninguém, nem como pastor. É cada pessoa, examine-se. É você quem vai examinar. Segunda ordem, coma e beba. Examine-se, coma e beba. Ponto. O que passa disso, não é, são elucubrações, pensamentos, né, humanos, teológicos, que começam a criar possibilidades e aquelas coisas todas. É pertinente esclarecer que exame, reflexão, não diz respeito a julgamento de mérito quanto a ser ou não digna de participar da ceia. Ou alguém de nós aqui estaríamos dignos? Não, se fosse, não, vamos, então, né, pastora Ruth, organizar e vamos ver, quem não tiver nenhuma mancha, participe. Ninguém participaria, inclusive lá, né, quando estavam com Jesus. Então a gente precisa pensar nisso. Agora, temos que entender o seguinte: para uma pessoa cristã, o ato de examinar-se significa o quê? Pressupõe o arrependimento, a confissão a Deus e não às pessoas. Porque esse é outro problema que nós temos também. A gente quer que as pessoas confessem a nós. Não, nós temos que confessar a Deus. Então pressupõe o arrependimento, a confissão a Deus, o perdão e aquela palavra que Jesus disse à mulher: o vai e não peques mais. Então isso é que significa examinar. É isso que eu tenho que fazer. É isso que você precisa fazer. Discernido, compreendido isso, devemos participar da ceia do Senhor com unidade, amor e fé, celebrar a misericórdia de Deus e as suas promessas, o grande feito de nos comprar pelo sangue de Jesus e nos tornar suas filhas. Infelizmente, de novo, nem todas as pessoas cristãs compreendem e valorizam essa graça oferecida por Deus. Quando não se dá atenção, não se discerne o corpo de Cristo, a pessoa se farta das coisas dessa vida, de pão, mas despreza as demais pessoas, suas irmãs. A pessoa bebe até cair, toma o cálice, porém brinda o ódio, a intriga, a amargura, a falta de perdão. Dobra os joelhos, não é? Faz às vezes até uma gritaria muito grande. Mas, duro como uma pedra, o seu coração permanece. Em alguns momentos, seus lábios expressam pureza, é aquela cantoria maravilhosa, fala em línguas estranhas, não é? Mas a alma conhece apenas o pecado. Para pessoas assim, na igreja em Coríntio, que Paulo advertiu que a indigestão da ceia decorria do fato de não discernirem a mesa do Senhor dos banquetes pagãos. E por essa razão, tais pessoas tornam-se rés do corpo e do sangue de Cristo. Participar da ceia do Senhor é sentir a tristeza da lembrança de nossos pecados ser transformada na alegria de nos encontrarmos com as pessoas, nossas irmãs, na graça. Olha só que bênção!
encontrar aqui os irmãos, as irmãs nessa graça e recebermos os benefícios sagrados do pão da vida, ao mesmo tempo em que amemos umas às outras, para que o mundo acredite que Jesus é o Filho de Deus. O maior problema que nós temos hoje para pregar o Evangelho são as intrigas, as brigas, o ódio entre nós mesmas. Porque quando assim acontece, irmã Francisca, como é que as pessoas crerão que aquele Jesus manso, humilde, acolhedor, não é? Tolerante, não mandava ninguém para o inferno? Como é que esse Jesus está na minha vida? Se o maior prazer que a gente tem hoje é de excomungar alguém, jogar para fora, dizer que tá morto, dizer que vai para o inferno, né? Dizer que a mão de Deus vai pesar. Que Jesus é esse que está em nós? Então fica essa palavra para nossa reflexão